Então vamos lá, irmãos. A matéria que eu vou estar mencionando para vocês, é porque está gravando agora, eu estou repetindo, é hamartiologia. Nós vamos falar essa palavra durante o mês de novembro inteiro, tá bom? Então vocês vão ter que se familiarizar com esta palavra, hamartiologia. Então você já vai escrever no seu caderno, professor Maurício ou pastor Maurício, matéria hamartiologia. Na sua apostila está na página 215. 215 começa a nossa matéria, tá bom? Na apostila está na página 215, né, nosso livro. É a nossa matéria, hamartiologia. Quem está com o livro, já vem dizendo, doutrina do pecado, né? Define origem e consequências do pecado. Então nós vamos tratar destes assuntos aqui, tá bom? Se você observar no seu livro, é muito pouco conteúdo. Estava até conversando com o pastor William. É muito pouco conteúdo para 8 aulas, irmãos, né? Eu ficaria meio que, vamos dizer assim, enrolando vocês vamos dizer assim, para que eu conseguisse só dar essas 10 ou 12 páginas, né? Então é muito pouco. E o que nós fazemos como professores, irmãos? A gente procura o nosso material também, que a gente já estudou essa matéria, agrega alguma coisa do nosso conhecimento para passar para vocês, porque o curso que nós estamos estudando, o básico em teologia, é uma teologia sistemática, que é hamartiologia. Então essa matéria, ela vai do básico, médio, até o bacharel. Então ela é muito extensa. Nós vamos falar, né, chegou aí o material, né, a ferramenta aí, né, graças a Deus, daqui a pouco já está passando aqui no telão. Nós vamos dar o básico para vocês terem noção do que significa hamartiologia. Então isso é muito importante, vocês estarem iniciando o básico, porque o básico eu vejo como vocês estivessem engatinhando, né? Engatinhando para começar a andar. E esse básico nosso, eu sempre falo isso em todas as aulas, não é o básico do básico, é o básico quase chegando ao médio, né? Quase chegando ao médio, porque o básico, irmãos, nós temos aqui na apostila, tá? É o suficiente para o básico, mas nós trazemos sempre algo a mais para vocês, tá bom? Outra coisa também que é importante vocês saberem, que nessa matéria de hamartiologia, é bem diferente da bibliologia, porque bibliologia eu não tenho que discutir, já foi escrito, já foi falado, já foi feito a tradução, é aquilo e pronto. Agora, a hamartiologia, quando se fala em questão de pecado, existe alguns conceitos de alguns teólogos, e nós vamos estar trabalhando isso também. De repente, algum conceito de algum teólogo fala assim, eu não concordo com esse pensamento, mas eu concordo com o pensamento de tal teólogo. Isso também ajuda você, né? Ajuda você a ter a sua própria conclusão de determinado assunto, né? Para você não ser aquela pessoa, vamos dizer assim, que só olha para frente. Não, você vai ter várias visões, né? Você vai conseguir olhar pelo retrovisor, né? De uma forma diferente,
E você vai tirar a sua própria conclusão de determinado assunto, tá? Então vamos lá. Já está no jeito aí? Está ligado aí, Camila? Você quer ajudar lá, irmão Rodrigo? O Rodrigo ajuda aí. Não, vai, eu vou fazer isso. Inclusive foi lá em Mogi das Cruzes, né? Eles também pediram isso até para ganhar tempo na questão da aula e não ficar botando tudo, né? Dá para apagar mais uma luz aí ou não? Dá para enxergar aí, irmão? Tá isso? Volta uma aí, cara. Tá dando para enxergar? Sim, aqui na frente sim. Aí melhorou. Isso. Né? Então vamos lá, na teologia, professor. Né? Sejam bem-vindos todos a essa matéria. Se esforcem para não faltarem, com exceção daqueles que trabalham, né? Que é o caso da nossa irmã Lice, irmã Vera. Tem mais alguém que trabalha em Regina Scala? A Tatiane, que está aprontando o contrário de nós. Tatiane, né? Então, aqueles que podem vir, se esforçam. Tudo é questão de esforço, tá bom? Então, sejam bem-vindos a essa matéria. Ramatiologia, doutrina do pecado. E a grande questão essa, eu até coloquei para a gente já começar a aula. Por que estudar ramatiologia? Por que estudar o ensino? Doutrina quer dizer ensino. Por que estudar o ensino do pecado? Você já parou para pensar? Por que eu tenho que estudar pecado? Né? Você já parou para pensar isso? Por que eu tenho que estudar pecado? Vamos pensar um pouquinho? Qual que seria a sua opinião, Rodrigo? Você que chegou cansado agora, correndo. Por que eu tenho que estudar sobre o pecado? A sua opinião? Para entender a origem e estudar, né? Entender de onde vem, qual a ideia e evitar também, né? Certo. Vamos lá, repetir. Para entender o que é pecado, a origem do pecado e como evitá-lo também. E como evitá-lo o pecado, né? Vamos lá, é bom. As consequências, né? As consequências do pecado também, né? É interessante saber o que é pecado e as consequências que o pecado traz, né? Tem mais aí alguém para se manifestar, falar? É bom vocês participarem. Irmãos, lá em Mogi das Cruzes, não é querendo fazer uma comparação, mas ao mesmo tempo sim. É o tempo todo os alunos interagindo, né? E eu estava assistindo uma aula aqui passada, né, algumas aulas aqui com o pastor William, e eu percebi que os irmãos ficam muito calados, né? Não saia com dúvida não. Se tiver dúvida, pergunte. É bom você perguntar, porque vai crescer você, vai crescer se o professor não souber dar resposta. Se não souber dar resposta, ele vai crescer também, porque ele vai aprender com essa pergunta. E os demais alunos também passam a crescer com a pergunta que você faz. Isso é muito bom. Então se interage mesmo na aula, pergunte, tem dúvida, não entendi direito a resposta. Isso é muito bom para todos vocês. Lá em Mogi das Cruzes, irmãos, só para vocês terem ideia, eu fui meio que acostumado aqui com os irmãos, né? Irmãos, quando eu estou na primeira aula, todo mundo meio que tímido lá, né? Na segunda aula, veio uma enxurrada de perguntas, né? Graças a Deus,
A maioria delas eu consegui responder, referente à matéria que eu estava dando, que era bibliologia, né? Só uma lá que me fizeram lá que eu nunca imaginaria que viria uma pergunta daquela, né? Aí eu falei assim, olha, irmão, na próxima aula eu trago. E eu fiquei curioso com aquela pergunta, né? Que ele me colocou, pastor, qual foi a data tal que aconteceu isso, né? Eu não soube responder, porque até a pergunta que ele fez foi essa, pastor, qual foi a data que ocorreu a tradução do grego para o hebraico, né? E eu, né, não esperava essa pergunta, mas tem a data, né? Não tem uma data aproximada, tem a data, né, em questão de séculos, né? Entre o século tal ao século tal que foi provavelmente feita essa tradução, né? Mas é interessante essas perguntas, né? Os irmãos fazerem, mesmo que não tenha a resposta de imediato, tá bom? Então, né, eu já estou começando essa matéria, para as outras matérias que vão vir também, pergunte, é muito bom, tá? Porque senão, se você não perguntar, dá a impressão que nós estamos assistindo a aula online, né? Uma aula online você não pergunta, né? Geralmente você só assiste lá e acaba não sendo tão interessante para vocês, né? Essa matéria, se você observar, tem vários professores de teologia dando na internet. Mas qual que é o diferencial do presencial? O diferencial é essa pergunta que você faz, você interagindo, isso que é importante, tá bom? Então, eu quero que vocês participem mais da aula, pergunte mesmo, tem dúvida, pastor, é pecado isso, não é? É a matéria que nós estaremos falando, tá bom? Raras exceções nós entramos em uma outra matéria, mas a gente fala muito pouco, tá bom? Mas o foco é ramatiologia mesmo, a doutrina do pecado, tá? Então, eu volto a fazer a pergunta novamente. Nós tivemos aqui duas respostas. Por que estudar pecado? Irmão Carlos. Se desviar, né? Se desviar do pecado, aprender. A se desviar do pecado. Eu preciso entender o pecado para eu não ir por esse caminho. Exatamente. Prevenir também. Sabendo como que você previne que aconteça. Não entendi, irmão. Você previne que aconteça, sabendo como. Sabendo o que é pecado, você se previne, né? Você está, mais uma outra aí, para a gente estar. Irmão Dionísio, vamos lá, eu quero ver você falando aí, irmão Dionísio. Por que eu tenho que estudar pecado, irmão Dionísio? Se a gente já peca tão fácil, né? Eu posso levar por aquele ditado que sempre eu ouço falar. A pessoa fala sobre assim. As pessoas estão sempre na igreja, nascem na igreja, né? Aí fala assim, eu vou sair da igreja para me conhecer o mundo. Não tem esse, não sei se o senhor já ouviu isso. Aí, tipo assim, se a pessoa conhece o pecado, estuda o seu pecado, ele não vai querer ir para o mundo. Está entendendo? Se a pessoa já conhece a palavra de Deus, tudo bem, e aí ele está conhecendo, ele quer sair fora para conhecer o mundo. E ele estudando o pecado, ele não vai querer ir para o mundo. Isso que eu. Certo. Tá certo. A irmã Nice agora, pode falar, irmã Nice. Deus abomina o pecado, entender que nós precisamos se desviar, porque Deus abomina o pecado. Dá uma separação. Deus abomina o pecado, faz uma separação entre Deus e o homem, né? A evolução, né, pastor? A evolução espiritual, a evolução como pessoa, a evolução do caráter. O pecado a gente entender o que é pecado nos ajuda a evoluir, até mesmo na nossa maturidade como cristãos. Vocês estão ouvindo aí o que ela está falando? Tá? Ela fala muito rápido e é difícil eu estar reproduzindo para vocês, né? Mas deu para vocês ouvirem aí, né? Então, vamos em resumo aqui. Não tem que pedir desculpa não. Em resumo aqui é uma evolução na vida do cristão. Mas vamos ver agora, né? Por que estudar a ramatiologia? Por que estudar doutrina, quer dizer ensino, tá? Por que estudar o ensino referente ao pecado? Vamos lá, próximo aqui, ó. Então, por que eu tenho que estudar? Em resumo, tudo que vocês falaram está correto. Eu não ouvi nenhuma resposta errada.
todas as respostas que foram faladas aqui está correta. E é claro que tem alguns assuntos que foram falados, nós vamos ver no decorrer do curso aqui, tá bom? Mas olha, em resumo seria isso. Por que estudar pecado, né? A martiologia. Compreendendo o pecado, nos ajudará no conhecimento de Deus. Olha só, no conhecimento de Deus. Olha só, entenda a resposta. Eu compreendendo o pecado, eu acho até interessante, mesmo que eu mande no grupo, vocês escreverem no caderno, porque quando nós passamos a escrever, querendo ou não, ajuda nós memorizarmos melhor, tá bom? Então, ó, compreendendo o pecado, tendo conhecimento do pecado, nos ajudará, olha só, nos ajudará no conhecimento de Deus. Ou seja, eu vou ter um conhecimento melhor de Deus. Em outras palavras, terei um temor maior a Deus. Entendeu? Seria a fala do nosso irmão Dionísio. Eu não vou querer mais desagradar a Deus. Eu vou querer ser amigo de Deus. Eu não vou querer, igual a nossa irmã Nice falou, se separar de Deus, né? Se afastar de Deus. Pelo contrário, eu vou querer me aproximar de Deus. A fala da nossa irmã, eu vou querer crescer na fé, eu vou querer crescer em conhecer mais a Deus, né? Vocês estão observando que todas as respostas que foram faladas aqui tem relação com esta frase? Deu para entender isso? Tranquilo? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Então vamos lá, próximo slide. Agora vocês precisam, né? Porque aqui está 4 formas de entender o pecado no sentido espiritual e social. Tá? 4 formas, isso está tudo dentro da Bíblia, tá, irmãos? 4 formas de entender o pecado no sentido espiritual e social. No hebraico, tá dando para ver aí no fundo, irmãos? Mas eu vou mandar no grupo, tá bom? No hebraico tem essas palavras aí, né? Essas palavras aí: shatat, errar o alvo, tá? Shatat em hebraico. Diz aqui, tem aula de hebraico aqui de graça. Olha, tá nem, né, pastor Rui? De graça. O pastor traz conhecimento em hebraico aqui para vocês, ó. Shatat, errar o alvo, né? A palavra, eu estou me referindo à palavra pecado, tá, irmãos? Aí eu tenho uma outra palavra chamada avon. Ixi, aí deu medo agora. Avon. Tá? Mas não é o avon cosméticos, não. Até o significado deu uma assustada. Você vai, o significado dela é depravação. Tá? Depravação. Agora voltando um pouquinho em hebraico aqui, no shatat, né? Shatat, errar o alvo. Vamos pensar aqui comigo, vamos analisar também. Eu vou mandar tudo isso no grupo para vocês, não precisa nem tirar foto não. Vou mandar lá no grupo do... Tá? Não precisa tirar foto não. Fica melhor até a imagem lá. Alguém poderia me dizer, né? Um personagem da Bíblia, muito fácil essa, que errou o alvo? Adão, Davi, Sansão, Adão, Caim, Davi. Está entendendo, irmão? Tudo isso é pecado. Em hebraico, né? No hebraico, shatat, errar o alvo. No grego, vamos voltando aqui para o grego, hamartia é a mesma coisa de shatat, errar o alvo, desvio do rumo. Hamartia, errar o alvo,
desvio do rumo. Tranquilo aí, irmãos? São sinônimos, tá? São sinônimos que no decorrer da Bíblia vocês vão encontrar essas palavras, né? No original, no hebraico, você encontrará essas palavras aí, tá bom? O avon quer dizer depravação, perversidade, né? É pecado, tá? Agora, em grego, adikia, que é relacionado a pecado também. Vejam só, falta de integridade sai do caminho original, né? Porque o caminho do cristão é um caminho reto, né? Em direção a Deus. Eu não tenho que me desviar do caminho. Então, o adikia, no sentido de pecado, falta de integridade e sai do caminho original. Isto é pecado, certo? Fechar, né? O meu professor, ele falava que os alunos precisavam pronunciar essa palavra, né? E eu e os alunos todos tinham essa dificuldade. Ele falava assim, enrola um pouco a língua, ele fala, fechar, né? Pode falar. A palavra pecado, ela deriva A gente vai chegar lá, irmãos. A gente vai chegar lá, tá? Aqui, na verdade, nós estamos falando sobre o termo pecado. O termo pecado, tá bom? O termo, né? O termo, tá? A palavra, pecado. Tranquilo aí, irmãos? Vamos lá, gente. Aí, viu, meu irmão? Essa pergunta sua vai ser respondida durante a aula, tá bom? Vamos lá. Fechar, rebelião ou crime. Isto é pecado. Rebelião ou crime. Isto é pecado, tá? Em hebraico, você vai enrolar um pouco a língua e você vai falar fechar. Vamos lá, irmãos. Fala como se tivesse uma bolacha dentro da sua boca, um pedaço de carne bem gostado. Fechar. Isso é em hebraico. Chega lá para o pastor Wagner, mas aprendi hebraico lá hoje, pode fechar. Rebelião ou crime, isso é pecado, tá? Agora, em grego, paradasis, revolta ou insubordinação, é pecado, tá? Em grego, paradasis, revolta ou insubordinação, é pecado, tá? Haverá ofensa moral, também é pecado, certo? Tá dando para entender? Isso é só um termo, tá, irmãos? Isso é só o termo da palavra pecado, para você entender na questão espiritual e social, tá? Haverá ofensa moral. Ofensa moral. Vocês aqui, alunos, são perguntas esporádicas. Um personagem da Bíblia, um texto da Bíblia que houve uma ofensa moral. Alguém poderia se lembrar de alguma coisa e falar? Pastor, eu me lembro de um versículo tal, de um personagem tal. Pode falar, meu irmão. Quando os jovens raçoados de, se eu não me engano, foi Eliseu, e aí a ursa atacou e matou todos os jovens. Tira a máscara aí, irmão, por favor, só para falar. Quando os jovens, se não me engano, 40, zoaram Eliseu, chamando ele de pau, na tradução original, e a ursa atacou eles. Entendeu, irmãos? Uma ofensa moral que foi um pecado e Deus, né? Deu para vocês entenderem aí, irmãos?
Se você conseguir o versículo da Bíblia, tá bom, pessoal? Pastor, os universitários ali que tá essa passagem da Bíblia aí, tá bom? Vê aí, depois você me passa, né? No intervalo a gente passa para os irmãos, tá bom? Uma ofensa moral, né? Certo? Agora vamos lá, para outra. Em grego. Oi? A sala está bem faladeira agora, né? Não, mas você quer falar alguma coisa, irmã Cleide? Não, mas lá, irmão, lá em Mogi das Cruzes é todo mundo com o celular na mão. Se você falar qualquer. Não, pastor, isso aqui não está, não. Mas está na apostila. Você tem que se virar nos 30 lá, irmãos, né? Mas é bem, vamos lá. Em grego, parapitoma, ofensa ou transgressão moral. Então, há pecado no sentido espiritual e há pecado também no sentido social. Eu posso pecar contra Deus, eu também posso pecar contra o meu irmão, contra o meu semelhante. Está dando para entender aí, irmãos? Que há pecado não é só para com Deus, há para também com o meu irmão, né? Então há situações que é pecado, tanto espiritual quanto material, quanto social, né? Então vamos lá. Hamartiologia, doutrina do pecado, ensino do pecado, derivação do termo, nós já falamos aqui, né? Mas eu gostaria que você anotasse, né? Hamartia, anota aí no seu caderno. Hamartia. Esse aqui, irmãos, quando eu peço para vocês anotarem, é porque eu não vou mandar para vocês, tá? Eu não vou mandar para vocês. Esse aqui é um brinde, também deve ter alguma coisa na apostila, tá? Mas é algo que a gente pesquisa, que eu achei que é importante para passar para vocês. Escreve aí, hamartia é literalmente, vírgula, perda da marca, vírgula, errar o alvo, vírgula, desviar-se do caminho, ponto, na outra linha, refere-se a todos pecados cometidos contra a luz ou o conhecimento que já temos. Contra a luz ou o conhecimento que já temos. Deu para responder a sua pergunta aí, meu irmão Conceito? Certo? Agora vamos lá no conceito de... Aí você vai escrever... Você escreveu hamartia, certo? Agora você vai escrever hamartiologia. Está na sua apostila, tá, irmãos? Hamartiologia está na sua apostila, o conceito. Tá? Você pode... Eu não vou ficar lendo para não ficar cansativo para vocês, mas se você achar interessante anotar, pode anotar o que eu vou dizer agora. Tá bom? Diz assim, ó, hamartiologia é a ciência
a ciência que estuda o pecado, vírgula, as suas origens e consequências. Hamartiologia, vou repetir, tá? É a ciência que estuda o pecado, as suas origens e consequências. Ponto. Se eu fizer essa pergunta para vocês, essa é a resposta que eu quero. Tá? O que é hamartiologia? Pronto, já tem nota 10. É besta. Tranquilo até aqui, irmãos? Tranquilo? Agora vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. Vamos imaginar no Brasil, lá na tribo tal, que ninguém nunca foi pregar a palavra de Deus para eles. Eles pecam ou não pecam? Entenda, talvez a pergunta foi mal formulada. Ninguém nunca foi levar o ensino da palavra de Deus para eles lá da tribo, certo? Essas pessoas, quando essas pessoas, elas pecam ou não pecam diante de Deus? Eu queria que você me respondesse, por que ela peca e por que ela não peca. Não uma resposta absoluta. Pastor, ela peca, mas por que ela peca? Ah, pastor, ela não peca, por que ela não peca? Poderia também perguntar para vocês, se essa pessoa, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, ela vai morrer e vai para o céu, né? Porque qual que é a sua resposta para uma situação dessa? Vocês estão entendendo a questão da matéria de hamartiologia, irmãos? É uma matéria para você pensar. Foi aquilo que o nosso irmão estava perguntando para mim. Eu falei, isso é bem diferente de bibliologia. Bibliologia é teoria pura. E isso faz a gente pensar um pouco. Ela vai para o céu? Não vai? Ela peca ou não peca? Vamos lá, quem que não respondeu ainda, quem que ainda não falou? Pastor, eu queria falar. É para errar, é para acertar, não tem problema nenhum. Eu acho que ela não peca. Porque contra Deus não, porque ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem conhecimento ainda da palavra. Então ela não peca contra Deus. Porque sem conhecimento, como ela está errando, está pecando. Por que ela está errando? Porque ela não tem o conhecimento ainda. Eu acho que ela peca, porque peca, mas ela não tem consciência disso. Às vezes ela vai fazer algo que é errado, mas ela não sabe, de forma inconsciente. Então ela não sabe que isso é errado diante dos olhos de Deus. Ela peca, mas de forma inconsciente. Nós sabemos alguns pecados, acho que já de família, já da criação, a gente entende o que é certo, o que é errado. Pastor, agora eu não me lembro exatamente. Espera aí, irmãos, eu não estou me referindo ao pecado de Adão, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Não é esse pecado não, estou me referindo ao seu convívio lá, tal, a sua vida, tal, como, né? A gente sabe o que é certo e errado, que a mídia, eu acho que você tem conhecimento, né? É que assim, da forma que o senhor fez a pergunta, eu acredito, porque o senhor perguntou, se conforme ninguém foi levar a palavra para eles lá, a tribo, em questão a tribo. Não me recordo aonde está agora essa palavra, mas eu sei que na Bíblia diz que é melhor que não conheça a palavra do que você conhecer a palavra, porque aí sim você vai estar pecando. Então eu acredito que uma pessoa que não conhece a palavra,
não foi ensinada, instruída, não tem assim pecado. Pastor, eu acho assim. Pode falar, irmão. Por exemplo, eles têm a cultura deles lá, né? De, sei lá, Certo. Crescem aprendendo. os ídolos lá. Aí a forma do culto deles, eu não acho que é pecado. Mas vamos supor que tem uma briga lá entre o filho e um mata o outro. Aí sim. Aí é pecado. O próprio subconsciente da pessoa, né? A nossa consciência já julga o que é certo e o que é errado. Irmã Estela, qual seria a sua opinião? Pode tirar a máscara e falar em voz alta, irmã Estela. Qual seria a sua opinião? Esse índio lá, da tribo lá de Amazonas, ela peca ou não peca? Não, dá uma opinião certa ou errada, irmão. Não tem problema, a gente está aqui para aprender. Eu estou falando isso para envolver toda a sala, né? Eu vejo a irmã muito quietinha aí, vamos, né? Você entendeu a pergunta, né, irmã? Deu para entender a pergunta? Ó, a pergunta é essa. Ninguém nunca pregou a palavra de Deus para essa tribo. As pessoas que moram nessa tribo, ela peca ou não peca? Isso. Mas por que ela peca? Não, todo mundo é pecador, mas assim, por que você acha que ela peca? Ela não tem consciência do que é pecado. Ela não tem consciência do que é pecado, mas ela está lá convivendo lá, né, não tem consciência do que é pecado, porque, né, diante de Deus, tá? Diante de Deus. Mas qual que seria um complemento dessa resposta da irmã? A irmã fala que ela peca. É isso, irmã? Ela peca. Mas o porquê que ela peca? Camila, vai, Camila. Eu acho que ela peca, acho não, tenho certeza, porque ela tem consciência do que é certo e errado. Ah, eu vou matar meu amiguinho. Ela sabe que aquilo é errado. Pode não acreditar em Deus ou alguma coisa assim, mas ela tem consciência do que é errado. Certo. Tem um irmão aqui. Irmãos, ó, só uma pausa aqui. Coloca horas aqui para mim, por favor. Se os irmãos acharem que eu devo acelerar sem ficar fazendo essas perguntas, é só falar, tá, irmãos? Que a gente. Não, é bom para nós entender, pastor. É bom. As perguntas é muito importante. Porque em questão da morte, em questão desse de matar, Tá. eu acredito na defesa, porque às vezes se você foi criado dessa forma, para você se defender, você vai acreditar que aquilo que você está fazendo é certo, é igual um animal. Então eu vejo isso, essas perguntas, para todo mundo crescer, né, irmãos? E se algum dia alguém vier fazer uma pergunta dessa para você, você tem um argumento para falar. Você tem um argumento para falar. Você estudou sobre pecado. Alguém faz uma pergunta dessa e você não sabe responder, né? Então a gente está aqui para aprender, né? Então o objetivo é esse. De repente você fala assim, não, pastor, está muito enrolada a aula, tal. Vamos, né, procura ligar o relógio aqui para mim não perder a hora. Essa pessoa. Mas teve um irmão aqui primeiro, aqui, depois a irmã na sequência, tá? Não, pode falar, irmão. Pastor, eu acho que ela comete sim o pecado, mas comete de uma forma inconsciente. Da mesma forma que a gente, quando não estava nos caminhos do Senhor, a gente cometia os erros, mas pra gente a gente achava que era tudo bem. Mas a partir do momento que a gente passou a conhecer, a gente sabia que aquilo era errado. Eu acho que ela comete, mas de uma forma inconsciente, sem saber que aquilo é errado. Ela segue ou por instinto, ou por uma doutrina, ou um ensinamento, mas ela faz sem ter a consciência que aquilo é ruim. Pode falar, irmã Ione.
Vocês ouviram aí, né, irmãos? Eu acho assim, que peca sim, por falta do conhecimento exato sobre Deus que aquela pessoa não tem, até porque eles têm um conhecimento diferente. O conhecimento que eles têm lá é diferente do nosso. Então, eu creio que peca porque a própria Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente dá crédito, a gente passa a não pecar mais. A gente passa a querer se desviar cada vez mais. Mas, em resumo, ela peca ou não peca? Na minha opinião, peca. Eu vi mais alguém que levantou a mão? Não, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Para você aprender, né? A resposta é essa, irmãos. Ela peca, tá? Mesmo não tendo ninguém pregado a palavra de Deus. Por quê? Ouvi muitas respostas muito próximas daquilo que eu vou falar agora. Toda tribo tem uma lei a ser seguida, sim ou não? Sim. Então, se a pessoa, que faz parte dessa tribo foi em desacordo desta lei, ela pecou. Um pecado da... Se você voltar um pouquinho lá, volta um pouquinho o outro, né? O pecado da rebelião, por exemplo, né? Do pecado. Foi rebelde ao ensinamento da tribo. Matou, foi falado sobre morte aqui. Matou, todo mundo sabe que matar é errado, né? Desde o princípio, matar é errado, é pecado. Então aconteceu isso, certo? Então ela peca por desobediência aos seus ensinamentos da sua própria tribo, certo, irmãos? Pastor, mas não tem conhecimento da palavra, mas tem um conhecimento da sua lei lá, da doutrina lá, dos ensinamentos lá do pajé, certo? Tranquilo aí, irmãos? Alguém é contra essa resposta? Como Caim matou Abel, né? Também. Como Caim matou Abel, né? Mas ele já sabia o que era pecado, né? Já sabia o que era pecado, tá? Isso aí é consequência do pecado também, tá bom? Irmãos, 9h12. Não, esse relógio está adiantado 5 minutos. Não sei por que adianta o relógio aqui, irmãos. Acho que é para o pastor não passar da hora, né? Mas vamos lá. Introdução. Vou mais uns 10 minutinhos aqui, tá, irmãos? Para compensar aqui o horário, tá? Introdução. Nós temos a introdução aqui do livro, tá? Tá? Falando sobre ramatologia, vale a pena você ler. Eu não vou ler aqui com os irmãos, eu só vou ler uma parte desse livro, que eu acho importante, a questão da origem do bem e do mal. Mas vale a pena você ler a questão aqui da introdução do livro. Mas eu trouxe uma outra introdução, porque nós estamos falando de pecado. E a gente precisa entender o que é pecado, né? Então nós temos aqui alguns filósofos, alguns assuntos filosóficos acerca de pecado. Assuntos filosóficos acerca de pecado, né? Pensamentos acerca de pecado. Então vejam só, o ateísmo, né? O ateu, ele não acredita em Deus, certo? O ateu não acredita em Deus. Logo, ele também não acredita no pecado, certo? Se não acredita em Deus, também não acredita no pecado. Essa é a visão do ateu, tá?
Essa é a visão do ateu. Infelizmente, temos muitos ateus dentro da igreja. Sabia, irmãos, que tem pessoas que vêm para a igreja, mas não creem em Deus e acham que nada é pecado. Tudo pode. Certo? Tranquilo, irmãos? Então você vai escrever ateísmo. Você vai escrever no seu caderno aí. Isso aí não está. O que você vai receber é só isso, tá? Mas eu quero que você anota essa parte aqui. Eles não acreditam em Deus e muito menos no pecado. Vírgula. E a salvação é mera autopromoção, humanística. E a salvação é mera autopromoção humanística. Ou seja, a visão do ateu. Tá? A visão do ateu é essa. Não creio em Deus, não creio em pecado, e quando se fala em salvação, é invenção do homem, é uma autopromoção, ele que se julga ser salvo, é invenção humana. Tranquilo até aqui, irmãos? Alguma dúvida sobre ateu? Estou falando, nós estamos estudando o pecado, tá? Se você fosse evangelizar um ateu, o que você falaria para esse ateu? Para você tentar convencer ele a ser um cristão, o que você falaria para esse ateu, irmã Cleide? Você ri, né, mano? Não ri aqui com o pastor. Quem faz salvação mesmo, acredita em Deus, acredita no pecado. Irmã Vera, você não falou hoje aqui, irmã Vera. O que você falaria para um ateu para tentar levar ele para a igreja? Vai lá fazer parte lá do A irmã fala, mas acreditar em Deus é para onde? Mas então, a ideia é você trazer essa pessoa para Cristo, né? Acho que seria assim da mesmo. igreja. Tentaria levar o máximo de conhecimento para ele. Porque para ele não gostar de algo, ele tem que conhecer. Ele não pode gostar de algo sem saber o que é aquilo. Primeiro ele tentaria mostrar para ele o que é. O significado. Agora vamos lá, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. O que você falaria para mim, para me convencer a ser um cristão? Perguntaria se primeiramente nós sabe o conceito, o que é e o porquê você não acredita. Aí, dependendo da sua resposta, eu ia ver o que eu ia falar, mas tem que ver primeiro o porquê você não acredita. Não acredito porque é invenção do homem, seria uma resposta minha. Aí se eu dissesse tipo pro senhor que cabeleireiro também não existe, o senhor iria acreditar? Não, porque é humano, eu estou vendo. Aí o senhor só sabe que existe cabeleireiro porque ele foi lá e cortou o cabelo. Isso. Uma coisa seria com Deus. Você sabe que existe, você for na igreja e participar do culto. E vai tocar no seu coração e vai falar com você. Mas assim, tem uma resposta melhor aí, viu, irmão? Nem todas, pô. Mas tá bom, não tá ruim não. Tá bom. Eu já trabalhei com uma moça assim, que ela simplesmente, quando soube que eu era evangélica, já olhou na minha casa e disse assim: faz favor de não falar de Deus para mim. Eu respeitei. Não é. Eu trabalhei 7 anos com ela. Acabou. Mas Não como quer a falar? gente, como somos cristãos, acreditamos no poder de Deus. Fala aí, irmão Cristiano. O ateu, ele não acredita em Deus, né?
fazia uma dinâmica, não sei se vai estar certo. Eu beliscava ele e perguntava, doeu? Ele falava, doeu. Então me mostra que doeu. Você não acredita em Deus? Ele fala que não acredita em Deus porque ele não pode ver. Então não veja, ele pensou no homem. Me prova que a beliscão que eu te dei doeu. Eu não estou vendo? Me prova que doeu. É que nem o satanista, não acredita em Deus, mas acredita em Satanás. Então, assim, então você é obrigado a acreditar em Deus. Porque foi Deus que criou Lúcifer, depois que ele criou Satanás. Seria semelhante à questão do vento, né? Sim. Você vê o vento, mas você sente o vento, né? Irmão Vera, irmão Cleide, tem mais alguém que poderia estar tentando convencer? Eu acho, pastor, que não tem conversa com ateu, porque eu não acredito que ele é ateu. Nem para argumento, para conversar com ele. Não é verdade? Basta ter uma o senhor tem, pastor, um argumento para ensinar para nós, falar com um ateu. Não, a gente está aprendendo aqui, irmãos. Pastor, me convence. Me convence, pastor, agora. Não, Sou ateu. eu citaria esse exemplo. A questão do vento. O vento, né? Você não vê o vento, mas ele existe, o vento. Certo, irmãos? Você não vê o vento, mas ele existe. É uma prova. É uma forma de você tentar começar a conversar com um ateu. E se ele trazer o argumento que o vento existe por uma prova científica? E científica? Assim, a ciência comprova que o vento existe devido às nuvens e tal. Ele vai entrar, pastor, ele vai entrar com o argumento. Pode pegar o exemplo da dor aí, e aí? Aí ele vai falar do céu humano, porque vai falar aqui. Porque o ateu, ele não acredita em Deus, mas ele acredita na ciência, né? Irmãos, nós estamos aqui no básico em teologia. É um argumento bom para você estudar e tentar, né, procurar algum material, né, porque vocês são alunos dedicados. Como evangelizar um ateu? Procura lá no Google aí, né? É uma forma aí. Então, Deixa eu dar um convite para tentar trazer ele à igreja. Irmãos, eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque na vida nossa, a gente se depara com essas pessoas. E é importante a gente saber disso, né? O que não pode é você chegar e falar assim, não, é melhor você morrer. Né? Agora, não, eu sei. Também não pode, irmãos. Ó, presta atenção aqui, ó. Também não pode. É aquilo que a nossa irmã Vera falou. Ó, por favor, não fale de Deus para mim. Você tem que respeitar, irmão. Tem que respeitar, ponto final. Mas se ela te dá uma abertura, ou se ela ficar fazendo questionamento para você, isso, aquilo, ela está te dando uma abertura para você evangelizar ela, né? E fala de Deus. Ela fala que não crê nisso ou naquilo, aí você fala só, eu creio nisso, eu creio naquilo, aconteceu isso comigo, a minha vida era assim, Deus fez isso, né? Porque tem pessoas, irmãos, que saem da igreja e não acreditam em mais nada. Querendo ou não, ela passa a ser até um ateu. Não acredita mais em Deus. Tem casos de pessoas assim, que saem de dentro da igreja, com conhecimento de Deus, para não acreditar mais em nada. A nossa irmã está falando isso, eu como pastor, eu também tenho visto muito isso, né? Eu conheço um rapaz que ele estudou tanta teologia que ele chegou à conclusão de que Deus não existe. Tá entendendo? É sério. Aí estudou na escola errada, né? Mas a gente não entende, né, pastor? Mas ele estuda livros e tudo. Mas estudou, fez interpretações erradas, né? Estava evangelizando, que ele sabe, ele é minha esposa, e nós fomos evangelizar um senhor aqui na feira.
E aí, quando eu fui entregar o folhetinho para ela, ela falou que não queria saber daquele folhetinho e não acreditava em Jesus, que nunca tinha precisado dele e nunca ia precisar. Aí simplesmente eu falei para ela, mas um dia a senhora vai acreditar. Um dia a senhora vai acreditar. Ela falou, mesmo na hora da sua morte, a senhora vai acreditar que ele existe. Ela falou, jamais eu vou precisar de Jesus. Falou desse jeito pra gente. Aí só foi que eu vim embora. Claro, tá certo. Não deu mais assunto. Ficar dando pérolas aos blocos. Irmãos, passou um pouquinho da hora. Você vê como que a aula é meio aqui polêmica, meio aqui... Mas é uma forma de a gente aprender, tá bom? Uma forma de a gente aprender melhor, tá bom? Não que a gente indo meio que correndo, né? Você não aprenda, mas é uma forma de a gente pensar um pouquinho sobre determinado assunto, tá bom? Ela pegou o folhetinho assim, pastor, pegou assim, rasgou e jogou no chão. Aí nós... Uma pergunta em cima desse acontecido dele. Seria um pecado contra Deus? É um pecado. É um pecado contra Deus. Tá? Mas a gente vai falar isso acerca do pecado que não tem perdão. Tá? Ah, tá falando tão rápido assim, menino. Se seria um pecado contra Deus a atitude dessa senhora. Isso, é um pecado contra Deus. Direto contra Deus, sabe? É. Não contra... Irmãos, nós vamos estudar também, a questão do pecado que não tem perdão. Tem pecado que não tem perdão. E tem muitos cristãos que têm essa dificuldade, né? De entender o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? A gente vai aprender também durante esse curso aí. A gente vai dar uma paradinha, irmãos, e depois a gente continua a aula de Ramatiologia. Vamos lá. Falamos sobre ateísmo. Foi muito bom aí a discussão que nós tivemos. E aproveitando esse ensejo aí falando sobre ateísmo, eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, trouxessem um trabalho para a próxima aula, como evangelizar um ateu. Certo? Próxima aula, tragam, nós vamos aprender. Tá? Vamos agora, irmãos, falar sobre determinismo. É uma outra visão que a pessoa tem a respeito do pecado. Esse grupo do determinismo, eles crê o quê? Olha só, não existe pecado, não existe livre-arbítrio, o que existe é impulsos que fogem do controle da pessoa, né? Ou seja, olha só, coitadinha, ela errou, coitadinho, ele não queria fazer isso, mas matou, ele não queria fazer isso, mas roubou, ele teve um impulso. Então essa é a visão do determinismo, certo? Então eu quero que você anote aí no seu caderno. Anote aí no seu caderno. Não existe pecado, vírgula. Não existe livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que é livre-arbítrio? Alguém não sabe o que é livre-arbítrio? Pode levantar sua mão. É a sua opinião própria, né? A sua escolha, você que decide, faz o que não faz. Eles não acreditam nisso, tá? O que é vírgula? Vírgula e ponto, né? Ponto e vírgula, melhor falando, né? Ponto e vírgula. O que existe é impulsos que fogem do controle da pessoa. Ponto. O que existe é impulsos que fogem do controle da pessoa.
Ponto. Ou seja, coitadinha. Você pode até deixar entre aspas aí, para você memorizar mais fácil. Coitadinha da pessoa. Essa é a visão do determinismo. Tá? Vamos lá. Hedonismo. Olha só a visão que ele tem acerca do pecado. São pensamentos filosóficos. Pode falar. Professor, o conceito de determinismo, que é impulso que foge do controle da pessoa, ele é levado para um lado mais de vontade ou para um lado mais científico? Impulsos nervosos, ele é uma ideia puxada para qual dos dois lados? Na verdade, o que acontece? Ela não tem uma escolha. Eles não acreditam no livre-arbítrio, ou seja, eu escolhi fazer isso ou fazer aquilo. Não, eles não acreditam nisso. Então, eu fui impulsionado a fazer isso. Eu veio aquele momento, aquela emoção, fiz, aí a pessoa, coitadinho, né? Não foi porque ele quis fazer. Não existe o pensar antes para ele. Pode perguntar, irmã. Isso, exatamente. Irmão Juliano, ele é como se por exemplo, assim, tem um fogo aqui, eu coloquei a mão e queimei, ai, coitadinho, mais ou menos assim, entendeu? Foi um impulso. Deu para entender? Tranquilo aí, Manedinha, também? O impulso, é nisso que eles creem. Tá? Agora vem a questão do hedonismo. Olha só o que eles pensam também. Não existe pecado. Não existe pecado. Se algo traz prazer para ela, não é pecado. Errar é humano. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Essas pessoas, hedonismo, tá aqui, ó, né? O que vocês vão receber no grupo vai ser isso aqui, tá, irmãos? O que eu estou passando para vocês é um conceito, tá? É claro que a gente faz um resumo, né? Se a gente for estudar item por item, a gente vai ficar uma aula inteira, né, falando só sobre ateu. Até achei interessante fazer esse trabalho com os irmãos aí, né? Então, é um conceito básico para você ter noção. Se um dia alguém vir comentar com você tem um argumento aí para falar, tá? Então, hedonismo, olha só, veja só. Será que isso tem dentro da igreja? Não existe pecado. Está te dando prazer? Qual o problema disso? Qual o problema? Errar é humano. Está cheio de gente assim, não está? Errar é humano. Paulo usou bastante. Se te faz feliz, está tudo certo. Não importa as consequências. É o hedonismo. Se te faz feliz, está tudo certo. Qual o pecado que tem nisso? Hã? Assinado o diabo. Mas o mistério é forte. Assinado o diabo. Vamos lá. Seria comparado a ser egoísta, não? Ou não tem nada a ver? Tem sim. É porque é uma pessoa egocêntrica, né? Ela só está pensando nela. Porque quando a pessoa comete um pecado, geralmente ela comete uma ação contra Deus e contra o seu próximo. Isso eu estou me referindo a qualquer tipo de pecado. Geralmente, nós aprendemos aí logo no início, né, o social e o espiritual. Geralmente é contra Deus e contra o próximo. Mentir, eu estou mentindo. Eu pequei com Deus e pequei com meu irmão. Eu roubei, eu tirei alguém, eu subtraí algo de alguém. Eu trouxe o mal para aquela pessoa. E também com Deus eu errei. E por aí afora vai. Uma pessoa egocêntrica cabe muito bem dentro dessa questão do hedonismo. Nós, eu já ouvi muita gente
muita gente, muitas pessoas dentro da igreja cometendo esse pecado. Errar é humano e vai viver na vida. Tem um louvor, né, que diz assim, ó, sou humano, não consigo ser perfeito. Quer dizer, já é um conforto para aquele que está, né, pensando, pecando, aí escuta esse louvor, glória, eu peguei, né, essa turma arda, né, glória a Deus, sou humano, ô Jesus. É igual um louvor que o pessoal gosta de cantar aqui mesmo, né? Como que é, irmão, que eles gostam de cantar aqui? Como que é, irmão? Qual que é o louvor? Chama Jesus de você, sabe o que está cantando? É só alguém que gosta. Não olha para Deus, que vai falar, né? Tá lá. Você, quem sou eu vou chamar? Acho que o economismo é o que mais tem dentro da igreja, né? Errar é humano, certo? Né, pastor? Errar é humano, né? Aí vai vir, aí, né? Por isso que é importante. Bota lá. Aí tem um complemento, Aí volta naquele conceito logo no início, né? À medida que eu vou conhecendo acerca do pecado, eu vou me distanciando dele, né? Vou me distanciando do pecado, se aproximando de Deus, à medida que eu vou conhecendo o pecado, tá? Então, o Dionísio fala, mas o Dionísio quer falar. Oi, irmão? A pergunta que o senhor fez para mim, para todos nós. Por isso que é bom estudar sobre o pecado. Isso. Para a gente não possa cair no pecado por falta de conhecimento. Alguns, próximo, deixa eu ver um pouquinho aqui. Ciência cristã, né? Conhecimento sobre cristão. Tem um grupo aí de pessoas que se intitulam cristão, que acreditam, olha só, que não existe pecado. Não existe pecado. Jesus já carregou tudo na cruz e está tudo acabado. Está tudo certo. Fique em paz, você vai ser salvo. Tá? Tem essa turma também. Tá? Está entendendo, irmãos? Não tem problema de você pecar, está tudo certo. A pessoa tem uma vida de qualquer jeito. É igual, às vezes a gente ouve as pessoas falam assim, né? Da graça, né? Que tem pessoas que falam que vivem pela graça. Aí, tipo, todos os dias a pessoa peca, erra. Mas tem um estudo aí sobre a graça e a lei, irmãos. Quem fala bem também é o pastor Wagner. Que a graça, há uma cobrança maior de Deus sobre a vida da pessoa, mais do que a lei. Mais do que a lei. Né? Ele explicou na outra aula, né? Não, Ele está explicando a diferença do remorso, né? Sim. O remorso, a pessoa chora, perdão, errei, aí depois faz de novo. Então não teve arrependimento, então faz de novo. O remorso é muito diferente, né? Mas falou de remorso e arrependimento. Tá vendo? Perco na aula do pastor Wagner aí, ó. Né? Agora a próxima aula é angiologia, né? Sobre anjos. Tá vendo como que é bom aprender? Parece que não, né? Mas o conceito que foi dado em sala de aula está utilizando agora para essa matéria. Né? E da mesma forma, a eclesiologia, a história da igreja, você vê que isso tudo vai agregando ao seu conhecimento, tá? Então vamos lá. Ciência cristã, teoria da evolução. Qual que é o pensamento deles? Pensamento deles, a teoria da evolução. Olha só. Eles acham que o homem peca. Não, eles não acham que o homem peca, né? Eles acham que é o instinto animal
Olha só, o pensamento deles. É o instinto animal que age e aí eles erram. Então eles não consideram também como pecado. Tá? Eu não pedi para vocês escreverem hedonismo, né? Vocês escreveram hedonismo? Ciência cristã escreveram ou não? Não. Então escreve aí, ciência cristã nega a existência do pecado. Ponto. Nega o quê? Nega a existência do pecado. Teoria da evolução, né? Escreve aí. Escreve aí. Irmãos, alguns conceitos que eu estou passando para você, né, principalmente nessa introdução, não está na apostila, tá? Mas eu não estou querendo dizer que a apostila, ela está, vamos dizer assim, ela é inutilizável. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o conteúdo dela é muito bom para o básico. Eu estou trazendo um conhecimento a mais para vocês, tá? Tem partes que nós vamos fazer uma leitura dela também, por isso que é necessário você trazer a apostila quando você vir para a aula, tá? Ó, traga a apostila, traga a Bíblia e traga um caderno, faz parte do material escolar aí, tá? Então vamos lá, teoria da evolução, você vai escrever assim, o pecado é o nosso animal interior, bom, tem um interior, ou seja, o pecado é o animal interior. É o nosso animal interior, ou seja, é o pensamento deles. Eu tenho um leão que está escondido dentro de mim. Ele só está cochilando. Quem já viu alguém falar isso? Eu já vi. É uma teoria da evolução, mas isso não procede. Eu já arrepiei. Eu confesso que eu já falei isso. Mas não é bom falar. Tá? Não se deve falar. Não é bom, não se deve falar. Essa é uma teoria que é ignorada, tá, irmãos? Nós não partimos para esse conhecimento não, tá? Então, ó, existe um animal que está adormecido dentro de você. Está dormindo lá. A qualquer momento ele sai para fora. Tá certo isso, irmão? Não. É igual quando fala da gazela, né? O homem. Pode falar. Não, o homem aí fala, né? Quando sai do armário, porque tem uma gazela dentro. Isso aí é outro mistério. Cada coisa que a gente escuta, não é? Vocês estão escutando aqui, irmãos? É verdade. Umas coisas. Estão escutando aqui? Vocês que estão no fundo? Vocês que estão no fundo aí estão escutando? O que a irmã falou? Aquela pessoa que saiu do armário, né? Tinha uma gazela escondida, era isso, mano? Deus, né? Aí saiu do armário lá. Misericórdia, mas vamos lá, irmãos. Essa é a teoria da evolução. Gnósticos, olha só, a teoria dos gnósticos, o que eles acreditam? Eles acreditam em dois princípios, do bem e do mal, né? Para quem não sabe o que significa gnosis, quer dizer conhecimento. Gnosis quer dizer conhecimento, tá? Então, o que eles acreditam é isso: existe o bem e existe o mal. Não leva em consideração a questão de pecado, tá? Tranquilo aí? Vamos lá. Agora tem, se vocês estivessem no nível médio, teria aqui um trabalho para vocês. Mas nós estamos aqui no nível básico, tá, irmãos? Então, é importante apenas vocês terem noção, pode passar o próximo aí, sobre essas opiniões teológicas, tá? Alguns teólogos chamam esses homens
os pais da igreja, né? Alguns teólogos falam isso, os pais da igreja, aquelas pessoas que iniciaram, né, se aprofundando no conhecimento teológico, né? Aí nós temos Irineu, Santo Agostinho, Pelágio e Jacob Armínio. Eu apenas selecionei estes 4. Poderia selecionar mais uns 4 aí, tá? Mas eu achei esses os primordiais para o nosso conhecimento aí, tá? A questão de Pelágio tem na nossa apostila também, tá? Me ajuda aí, vocês que estão com a apostila na mão, vocês que estão com a apostila na mão, aonde é que está Pelágio? Eu marquei aqui nas minhas anotações, mas tem uma parte aí falando sobre Pelágio. Vamos lá. A visão de Pelágio, tá? Procura aí, não sei se vocês vão me ajudar aí, tá? São poucas páginas, tá? Mas vamos lá, vamos falando sobre algumas opiniões teológicas, né? Nós estamos falando acerca de pecado, tá, irmãos? Eu não estou abordando outro assunto não, tá? Teoria do que eles pensam. Oi, irmão? Teoria pelagiana do pecado, é isso? Isso. Lê aí sobre Pelágio, depois a gente volta no Irineu. Está na página 226. 226, vamos lá. Pode ler? Pode ler. A teoria pelagiana do pecado. O pelagianismo é a doutrina fomentada por Pelágio, padre britânico do século IV. Entre outras coisas, ele negava o livre-arbítrio e a influência da graça divina. É semelhante ao determinismo, que nega o livre-arbítrio e que o pecado é algo natural do homem. Certo, tranquilo. Eu vou falar sobre Pelágio e depois a gente volta em Santo Agostinho e Irineu, tá bom? Vamos lá? Pelágio. Nós fizemos uma leitura aí, tá? Uma leitura básica, mas tem algum complemento que eu achei interessante colocar para vocês anotarem aí, tá bom? Pelágio, né, conforme foi lido aí, um dos teólogos, né, da Igreja Católica, que estudava muito a Bíblia, e ele foi fazer uma viagem a Roma, né? Ele foi fazer uma viagem a Roma. Quando chegou em Roma, ele ficou admirado do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Ele estava vendo o que nós estamos vendo hoje. O que você está vendo hoje? A irmã está falando que saiu a gazela do armário. Você está vendo isso? Homem com homem. Está vendo isso? Agora está escancarado. Era o que Pelágio estava vendo. Só para você entender o porquê que Pelágio tirou algumas conclusões. Está entendendo, meus irmãos? Tranquilo? Aí ele se depara mulher com mulher. Ele se depara com situação que não tem mais problema para as pessoas que estavam ali em Roma, a questão de pecado. Todo mundo estava vivendo do seu jeito e está tudo certo, é o que me dá prazer, é isso mesmo, não tem erro nenhum nisso. Era essa visão que Pelágio tinha da humanidade, quando ele observou este cenário em Roma, tá? Este cenário em Roma. Agora você vai anotar alguns pontos que Pelágio aborda, mas que é contestado para a maioria dos teólogos, tá bom? Vamos lá. Primeiro,
viver sem pecado é possível, porque o homem é a imagem de Deus. Primeiro, viver sem pecado é possível, porque o homem é a imagem de Deus. Você pode observar que na sua apostila não tem essa informação, tá, irmãos? É bem resumido, tem 4 linhas aqui, tá? Mas é uma informação a mais aí que eu estou passando para vocês. Tá bom? Vamos lá, anotou aí, irmãos? Vamos conversar, vamos entender isso também, esse ponto. Não adianta nada você escrever aí e não entender o porquê que Pelágio pensou isso. Você viu o cenário que Pelágio observou em Roma. Agora veja só, viver sem pecado é possível? Viver sem pecado é possível, irmão? Você faz assim, não sei o que é, não sei o que é. Já ia pedir para o Rodrigo fazer uma oração dele. Estou brincando, Lá eles ficam rodando também, não? Lá ninguém roda não, né? Só aqui passando. Aqui também roda, né? Tá só aqui que... Vamos lá. Viver sem pecado é possível? Não. Vamos lá, quem não falou ainda? Quem não falou ainda? Irmão Rui, viver sem pecado é possível? É possível viver sem pecado? Não. Vamos lá, quem não falou? O irmão que me ajudou aí esqueci o seu nome, querido. Qual é o seu nome? Valmir? Valdinei. Ô Valdinei, viver sem pecado é possível? Então vejam só, acho que não, né? Outra coisa também que eu já falei logo no primeiro dia de aula aqui, a gente vai deixar esse vocabulário lá fora, o achômetro, tá? A gente está aqui estudando, a gente está aprendendo aqui. Então você quando falar assim, não acha nada, pessoal. Não é ou é, e dá o seu argumento aí. O achômetro a gente deixa lá fora lá, tá? É só para a gente aprender aqui, tá? Foi um dos ensinamentos que o meu professor falava, né? A gente está estudando, a gente tem que aprender e o achar deixa lá fora, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vejam só. Olha só, irmãos. Como que a aula está caminhando. Eu estou falando de um teólogo, do século IV, que estudava muito a Bíblia. Ele chegou a essa conclusão. Vocês agora estão discordando dele. Olha só, vocês estão discordando dele. E por que vocês estão discordando? Porque vocês têm uma outra ideia daquilo que ele pensava. Isso é teologia, irmãos. Isso é fazer você pensar. Já pensou tudo que você ouve e você acreditar? Pelágio chega e fala isso para você e é isso mesmo, eu bato palma, tá certo? Não. Eu não posso aceitar tudo que falam. Eu tenho que ter as minhas conclusões. Está entendendo, irmão? É por isso que você está estudando teologia. Para você chegar às suas conclusões. Não é qualquer pessoa que fala bonito que vai te levar no papo, não. Não, eu não acredito nisso. Porque eu aprendi assim. Então você já está discordando com Pelágio. Um teólogo. Bem conhecido aqui. Porque o argumento dele é que nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. E é por isso que o homem pode viver sem pecado. Agora você falou que
Rui, você falou que é impossível de viver sem pecado, não é? Por que é impossível viver sem pecado? Oi? Só em falar que não pecamos, já estamos pecando. Só em falar que não estamos pecando, já estamos pecando. Mas quem tem uma outra para complementar o que ele está falando aí, irmãos? Um outro argumento aí. É impossível viver sem pecado, concordo com todos vocês. Mas o porquê que é impossível? Vamos lá, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Respondido que viemos no pecado, eu acho também uma coisa assim muito difícil, porque não é só nossas atitudes, por mais que a gente evite algumas atitudes, né, o comportamento que nos faz pecar, o pensamento também é muito vulnerável. Às vezes a gente pensa uma coisa e o pensamento também nos faz pecar, e é uma coisa muito interna, muito nossa. Às vezes eu estou pensando uma coisa aqui. Não é um animal, faz parte do ser humano. Eu não vou dar aula de psicologia aqui, mas eu sei que assim, está aqui dentro. Eu estou pensando alguma coisa aqui do pastor, errado. Esse pastor, um monte de imaginações, eu estou pecando. Sim. A pergunta é essa. É impossível vivermos sem pecado. É impossível. É fato. É impossível. Mas por quê? Foi falado isso porque eu penso. Tem uma resposta que a gente vai estudar ela, irmão. Vai se aprofundar nela. Porque a natureza humana foi corrompida. Assim, eu acredito que o pecado ele já está enraizado no ser humano. Então, por mais que a gente tente, sem querer, às vezes, a gente vai estar usando. Porque a gente já nasce assim. Certo. Então vejam só, irmãos. Há uma natureza pecaminosa em nós. A gente vai aprender isso lá na frente. Há uma natureza em nós pecaminosa, uma herança herdada de Adão, tá? A gente vai aprender isso lá na frente, se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, você já tem isso como argumento para debater com Pelágio. Pelágio, eu não acredito no que você está falando, não. É claro que ele já morreu, tá? Você teria que ter muito conteúdo teológico para debater com ele. É porque era um teórico. Certo? Vamos lá, o segundo ponto. Pelo menos esse Pelágio aqui a gente termina, tá, irmãos? Por causa do horário. Segundo ponto. O homem é livre para escolher o bem ou o mal. É o ponto que ele achou. Olha só. O homem é livre. É o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Ou mal. Quem discordaria dele? Nessa questão também concordo. Tem um versículo na Bíblia, me ajuda aí, pastor. O apóstolo Paulo, ele fala assim, você está para me ajudar aqui, né, pastor? O bem que quero fazer, não é aceitar eles, tá, depois, não, isso aí era, eu vou falar depois, mas é outro assunto agora, pastor. Tá. Ser solicitado. Tá. A resposta seria essa. Veja só, eu estou falando para você debater com Pelágio, para você ter o seu argumento. Ó o que ele fala. O homem é livre para escolher o bem ou o mal. Você vai discordar de Pelágio. E eu concordo com o irmão Rodrigo, que é esse versículo que eu quero que vocês procurem, irmão. Olha só, o apóstolo Paulo, ele chega e fala assim: o bem que eu quero fazer,
eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Qual achou aí, irmão? O versículo? Paulo que fala isso. Tem 13 cartas aí para pesquisar. Mas se eu não me engano, deve estar lá em Coríntios, alguma coisa assim, ou Romanos. Tá? 13 cartas de apóstolo Paulo. Então veja só, eu tenho essa opção de escolher o certo e o errado. Certo, irmãos? Você não tem essa opção, irmãs? De escolher entre o bem e o mal? Escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal? Você tem essa opção. Mas e esse versículo, quando diz isso? Aí volta lá no que a gente estava falando, da natureza pecaminosa. Às vezes, você peca. Poxa, eu não queria fazer isso. Acontece ou não acontece? Estou falando daqueles pecados absurdos, né? Mas alguma coisa. Ou falou alguma coisa que não era para falar. Pastor, Romanos capítulo 7, aí, versículo 19. Romanos 7, 19. Já achou aqui, ó. Pode ler em voz alta aí, irmão. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 19. Olha só, o apóstolo Paulo fala isso. O meu professor de teologia lá na Faculdade Batista, ele fez esse mesmo argumento na sala de aula. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Por que ele fala isso? Ele fala isso porque há essa natureza humana pecaminosa entre nós. Eu tenho esse livre-arbítrio, é claro, né? A escolha do certo e do errado, daqueles pecados absurdos, é a opção minha de querer escolher. Mas tem coisas que eu acabo falhando, tem coisas que eu acabo errando, não porque eu quero, mas porque a situação acabou me levando a errar naquele determinado assunto. Pastor, aí entra aí nesse mesmo texto o pecado de omissão e de comissão. Aí o pecado de omissão a gente vai falar lá na frente, né? O Tiago capítulo 4, se eu não me engano, versículo 12. Procura aí, pastor. Tiago capítulo 4, versículo 12, 13. Se eu posso fazer ontem eu falei aqui na igreja, né? A respeito disso. Tem pessoas que podem ajudar e não ajudam. Parece que não, irmão. Essa paredinha aí, ó, esse Lzinho que a gente fez, ficou R$3.640. Esse Lzinho, para o som não passar para baixo. Tiago capítulo 4, se eu não me engano. É o pecado sobre a omissão. Tá? Dá uma olhadinha. 4:17, mas não tem 17. Não, é o capítulo 4, não sei qual versículo. Isso, é o Tiago capítulo 4. Aí eu fiz. Aí tem pessoas que podem ajudar e não ajudam, irmão. Está fazendo o quê? Está pecando. Está pecando ou não está, irmão? Pecado de omissão. É esse, professor? Apenas no legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não é isso. Não. Mas vamos lá, depois procura aí, tá, irmãos? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Olha aí, é Tiago capítulo 4:17, pastor. Tá? Tiago 4:17. Uma Bíblia aqui não tem o número versículo, acredita? Isso é Paraguai, irmão. Essa Bíblia aí, mas essa Bíblia está errada, né? Vamos lá, repete em voz alta aí, irmãos. Irmão, por favor. Pode tirar a máscara aí, tá bom, pessoal? Ó, escuta aí, irmãos, ó. Tem sim, pastor. Tem sim, mas é que dá outro assim, ó. Uma bênção aqui, né? Mas pode ler. Olha só, irmãos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha, tem tanta gente assim, né, irmãos? Tem condições de ajudar, abençoar e não faz, tá? Então vamos lá. O homem é livre para escolher o bem ou o mal. Você discorda deles. Aprendeu aqui, ó. Eu estou discordando de Pelágio.
Tá? Não é só isso, tá? Terceiro ponto. A gente vai terminar aqui, tá, irmão? Por causa do horário. Não. Achou aí, irmão? Ah, tá. Tiago 4,17, né? Vamos lá. Terceiro, não existe pecado original. É a visão de Pelágio. Né? Não. As pessoas estão pecando é porque elas querem pecar. Não é porque elas acham que não é errado, né? Ou que não deve pecar. Elas, né? A visão de Pelágio, ó, olha só. Porque o pecado original, irmãos, é a questão de Adão, tá? Vem lá esse pecado. Aonde iniciou o pecado, né? Vem lá de Adão, pecado original. Então ele não acredita nisso, que veio essa raiz do mal, conforme esse versículo que nós lemos aí em Romanos, capítulo 7, versículo 19. 7:19, aonde diz, né, o mal está em mim. Esse mal é terrível, né? Eu acabo pecando, tá? Então ele não acredita nesse pecado. Então você pode debater com o Pelágio dessa forma também, tá? Aí você vai escrever aí, Pelágio, em resumo, o homem consegue viver sem pecar. Certo? Irmãos, eu vou parar por aqui. Perdeu o horário. Oi? Essa última parte. Ah, tá. Pelágio. Você vai escrever Pelágio. Se quiser escrever na sua própria apostila, pode também. Tá na página 226, né? Tem espaço aqui até para você escrever na própria apostila, tá? Mas se você não quiser escrever, em resumo, o homem consegue viver sem pecar. Veja só, irmão. É a visão de Pelágio. É uma visão errada, combatida por muitos teólogos, principalmente por Santo Agostinho, tá? Que viveram na mesma época, tá? E houve esse debate também, tá bom? No século IV, tá? Depois nós falamos na próxima aula sobre Santo Agostinho, tá? Que viveram no mesmo período, tá bom? Então, a princípio é isso. Nós vamos continuar na próxima aula. Para a próxima aula nós vamos aprender, né? Continuar falando sobre pecado. É claro que a gente vai terminar sobre Irineu, sobre Santo Agostinho e sobre Jacobe Armínio. E trazer o trabalho, tá? Aí a gente vai terminar, tá bom? Olha só o que vocês vão aprender no decorrer deste curso, tá? Pecado, a origem ou problema do mal, tá? Então você vai aprender sobre a origem do pecado, o problema do mal, definições. Oi? Isso. Isso, próxima aula. Não, só vai entregar para mim uma folha normal. Só, tá bom? Entrega para mim uma folha normal. Porque se houver, viu, Juliana? Se houver apresentação, aí eu não consigo passar o conteúdo para os irmãos. E a gente tem poucas aulas. Oi? Aquele do início que o senhor passou das perguntas. A irmã não recebeu? Pastor, o título do trabalho é assim, como evangelizar um ateu, é isso? Isso, como evangelizar um ateu. Eu vou ver lá, depois eu passo para a irmã, tá? Então vamos ver. Eu só vou passar aqui para vocês o que nós vamos aprender, tá, irmãos? Nas próximas aulas. Pecado,
Deus não é o autor do pecado. A gente vai explicar sobre isso. O pecado se originou na onde? O homem não é inventor do pecado. Quem é o inventor do pecado? A gente vai aprender isso. Aspecto original do pecado, tá? O aspecto psicológico, o aspecto moral e o aspecto religioso, se tratando em pecado original, tá? Pecado original em relação a Deus, em relação a Satanás, em relação a anjos e em relação ao homem. Tudo isso você vai aprender sobre pecado. Consequências do pecado no céu, na terra e no homem, né? Através da morte, consequências do pecado, né? No homem através da morte, que é o espiritual, a física e a eterna. Consequências do pecado ainda continua, tá? Sobre a culpa, a separação de Deus, tá? E a questão da morte física. Vamos aprender também, se tratando das consequências do pecado na natureza. Na natureza. Vamos lá, só para dar vontade de você vir na próxima aula, tá bom, irmãos? A natureza do pecado, a gente vai trabalhar muito sobre esse assunto. O que é pecado? E a gente vai trabalhar em cima desse assunto, o que é pecado, tá? Tá bom? Agora, para fechar com chave de ouro, a nossa aula, né? A nossa aula no nosso curso aqui de Ramatologia. Dia 8 temos aula, né, pastor? Pecado e o crente, tá? A gente vai estar abordando isso sobre o pecado e o crente. Isso aí é para fechar aí com chave de ouro aí no nosso curso. Irmãos, só não haverá aula no feriado, que é o dia 15, tá bom? Hoje o pastor William está aqui porque foi prorrogado a aula lá em Mogi das Cruzes, mas na verdade era para ele estar lá em Mogi das Cruzes, né? A aula que vai ser segunda lá vai ser na quinta-feira, tá bom? 4 aulas, que na verdade não é 4, é 8 aulas, tá bom? Irmãos, e a gente passou muito no horário, porque começou um pouquinho à tarde aí também, tá bom? Irmãos, oi? Esse cara pode trazer uma saudação, um devocional Você vai estar aqui, né? Tá bom? E se Deus quiser, né? E quem mais pode fazer essa oração inicial? A irmã Nedinha, faz a oração inicial, tá bom, irmã Nedinha? E a irmã traz o devocional. Irmãos, vamos se colocar de pé. A gente passou o horário aí um pouquinho. Mas é isso, irmão. A gente vai esmiuçar um pouquinho sobre o pecado. E nós vamos aprender aqui como evangelizar um ateu, né? Esse trabalho vai chegar em mãos. E se der tempo, aí a gente pode discutir um pouquinho, tá? Porque o conteúdo é extenso. E eu acredito que vai ajudar muito a vida dos irmãos aí. Tá bom? Pode encerrar aí.